E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou esse Golf a gente vai pintar esse capô. Esse Golf veio de outra oficina, esse serviço aí o cliente não ficou satisfeito com o que foi feito. E a gente vai fazer esse trabalho aí da forma adequada. Esse cliente levou esse carro na outra oficina porque esse capô aí tinha alguns defeitos e estava queimado de sol. E falou ainda com o dono da outra oficina, que queria que fosse feita a remoção do material todo e feito um material do zero, igual aqui na oficina nós fazemos. Essa oficina não quis fazer o trabalho da forma adequada e pintou sobre a pintura queimada. Só lixou ali, tirou a parte queimada e repintou. Pintou 3 vezes e o capô ainda não ficou legal. Você pode notar que tem várias regiões do capô que está sem brilho. Isso aí porque a tinta queimada ela acaba absorvendo a resina do verniz novo. E isso provoca a perca de brilho. Então a gente vai remover de maneira química essa pintura. Vou utilizar o removedor pastoso, né? Estou passando ele ali com o pincel, uma camada bem generosa. Protegi as beiradinhas do capô com a fita crepe larga, igual vocês estão vendo, para que esse removedor não entre por debaixo do capô, assim estragando a parte interna do capô, porque eu não vou pintar a parte interna, só a externa. Removi o capô do local porque ele já tinha sido removido e já tinha marcas de ferramenta nos parafusos. Se o capô nunca tivesse sido removido, eu não ia remover ele do lugar. Mas já que já tinha sido removido, optei aí por fazer a pintura fora mesmo, que é até mais fácil para mim. Eu posso colocar o capô no cavalete e trabalhar de forma mais tranquila do que no carro, porque eu vou ter que isolar o carro todinho, assim evita isolar o carro todo. Então, passei o removedor uma camada bem generosa, igual eu falei, e deixei reagindo durante 30 minutos. Então agora eu vou tirar esse material aí raspando, tá? Você pode notar o tanto de material que saiu. Tinha uma massa grande ali do lado esquerdo do capô. Essa massa aí, ela estava ali à toa. Na verdade, a travessa do capô estava puxando a lata para baixo. A gente só descolou a travessa do capô. O capô voltou para a posição correta, original. E não houve necessidade nem de aplicar massa naquela região. Já do lado direito do capô, no caso do lado, olhando de frente, o capô do lado direito aí na ponta, tinha uma lanternagem, tinha massa em excesso. E a lanternagem não era tão mal feita, a lanternagem foi até bem feita, só que o pintor que fez a preparação aplicou excesso de material ali, deixando a quina do capô menos definida do que deveria ficar. E também, gente, a importância do lixamento feito a seco na massa poliéster. Provavelmente essa massa foi lixada com água, houve infiltração na massa e começou a oxidar a lata por baixo da massa. Então eu vou limpar totalmente essa oxidação aí. Vou limpar essa oxidação utilizando aí a politriz com disco Rokit e o Interface, que é aquela espuminha 80. Eu vou limpar essa oxidação toda, deixar a lata limpinha, sem contaminação nenhuma de ferrugem, para iniciar aí a aplicação da massa poliéster da forma adequada. Então eu já vou aproveitar e limpar outras regiões do capô e depois eu vou passar uma Rokit no capô todo, com o disco 120, tá gente? Antes de fazer a aplicação da massa e solução desengraxante para terminar de remover todo o removedor. É importante tirar totalmente o removedor, porque qualquer resíduo de removedor pode causar ali um defeito, né, de desplacamento, ou também o material não seca perfeitamente em cima de removedor pastoso. Então é importantíssimo aí fazer a limpeza desse removedor. Então, igual vocês estão vendo, eu estou tirando o restante do material. Outra coisa é a situação do removedor pastoso. Ele não consegue tirar com facilidade massa, tá? Por isso que eu utilizei a politriz aí com o disquinho 80. Depois, então, eu passei o grão 120 na Rokit, acabei não gravando. Agora estou passando aí a solução desengraxante. Notem que o capô ficou extremamente limpo, sem nenhum resíduo aí de removedor e também de tinta. Agora eu vou aplicar a massa aí da Revolution, da Anjo, tá? Essa massa aí é extremamente macia também, muito boa, recomendo, excelente massa. Eu vou aplicar uma camada aí com a espátula de plástico, não vou utilizar régua na aplicação dessa massa, não há necessidade, a área é muito pequena para ser aplicada de régua e também não é plano, tá? Bem ali, é bem torto o capô naquela região ali, não fica legal. Esse capô, gente, eu tive um problema nele aí, de fervura,
na aplicação, vou mostrar para vocês o que aconteceu e vou solucionar o problema, mostrar para vocês o que eu tive que fazer para resolver esse problema. Então, e agora a aplicação da massa poliéster mais uma camada. Vou lixar essa massa aí com a lixa 150 e depois com a lixa 320. Essa massa, igual eu falei, ela é muito macia. Então, esse pode notar pelo tanto de quantidade de pó caindo aí, que ela é bem macia. Essa lixa da roxinha aí, gente, é a lixa da Riken, tá? Ela é uma lixa seco. Utilizando sempre luva ali, para evitar contaminar a lata ali com óleo, né? Da própria mão ali pode ter óleo. No futuro isso pode gerar um defeito também, pode dar bolha. Vou proteger agora o lado de cada quina para deixar o outro lado, para não danificar a quina, para que a quina fique bem certinha. Utilizando toco EVA, toquinho EVA para fazer esse lixamento aí. Poderia também utilizar o taco chinelo também para fazer esse lixamento. É uma região oval, né? Não é plana. E não dá para utilizar o tocão aí não. Esse porotai começou a aparecer as latas, que a massa já está na altura legal já aí. Agora estou tirando toda a excesso de massa dentro da gretinha ali da quina, para que a quina fique bem definida, né? O cliente reclamou sobre isso também, que a quina não estava definida, por causa de excesso de material, excesso de tinta, a quina vai cada vez ficando menos definida. Feito então o lixamento da massa, isolei a parte interior do capô ali, né? E agora estou aplicando aí o Wash Prime. Vou aplicar 2 camadas encharcadas, igual vocês estão vendo aí, mas não vai cobrir, fica sempre desse jeito aí. O Wash Prime não tem poder de cobertura. Algumas pessoas perguntam se pode utilizar preto fosco vinílico. Pode utilizar também o preto fosco vinílico no lugar do Wash Prime. Tem a mesma função, só o preto fosco vinílico ele já dá acabamento preto. Né? No caso aí não resolve porque já vai aplicar Prime depois. Intervalo, sempre guardar um intervalo aí para esse solvente sair. Essa pistola que eu estou aplicando é bico 2.0. Tem pessoas que têm dúvida se pode aplicar o Wash Prime em cima, depois de aplicar a massa. Pode fazer também, não tem problema. Tem que aguardar 30 minutos para fazer a aplicação da massa. Só isso que é importante. E onde que a lata ficar exposta novamente, tem que tornar a aplicar o Wash Prime. Então vocês podem notar aí que quando o Wash Prime ele puxa, ele sai o solvente, né, que demora ali de 5 a 10 minutos, ele muda um pouco a tonalidade, né, fica um pouco mais esverdeado e também perde o brilho, tá? Isso é um indicativo que o solvente saiu todo, porque o solvente ele acaba deixando esse brilho aí que vocês estão vendo aí. E quando ele sai todo, ele fica meio que fosco. Então dá para ter uma noção se já puxou legal. Tem lugares que é mais frio, então demora mais tempo. Lugar mais quente, se notou que perdeu o brilho ali, já pode ficar tranquilo, já pode aplicar o Prime sobre esse Wash Prime tranquilamente. O Wash Prime também tem uma característica que ele tem um prazo ali para você aplicar o Prime sobre ele. O Wash Prime, tá gente? Não é o preto fosco vinílico não. É 4 horas. Você aplicou o Wash Prime, depois de 4 horas, se você não aplicou Prime sobre esse Wash Prime, você vai ter que ativar esse Wash Prime, vai passar uma lixinha ali 320, dar uma arranhada nele e aplicar mais uma camada de Wash Prime, aguardar mais 15 minutos e aplicar o Prime. Porque pode desplacar, tá gente? Isso é a orientação da fábrica. Eu só repasso para vocês aí as orientações que a fábrica passa pra gente aqui. No dia a dia da oficina, a gente tem alguma dúvida, eles passam pra gente. O Prime, você pode notar, a aplicação do Prime também, estou aplicando ele bem encharcado, brilhando. Ele vai formar um filme ali. A aplicação do Prime feita dessa forma, ele forma um filme ali, uma proteção. Então, o acabamento fica melhor. E fica bem uniforme a aplicação também. Você pode notar também que ele tem a mesma característica aí do Wash Prime. Você faz a aplicação, ele vai perder o brilho. Quando ele perder o brilho, já está na hora de aplicar a segunda camada de primer. Esse capô, quando eu pintei esse capô, já tem um tempinho, já tem mais de mês que eu pintei esse capô. Agora que eu postei ele aqui, vou postar ele aqui no canal, que eu tive que repintar esse capô. Eu entreguei o veículo para o cliente e mostrei para ele que teve um problema esse capô, que só no sol que a gente conseguia identificar o defeito. Na época que eu fiz esse trabalho, meu compressor ele tinha dado barulho estranho, e começou a sair uma fumaça do cabeçote dele ali. Então a gente desligou ele, colocou óleo nele
e ligou de novo, ele continuou trabalhando. Só que essa fumaça, eu acredito que ele travou ali, um anel dele travou e começou a passar muito óleo. E quando eu pintei esse capô, quando eu desconectei a mangueira da pistola, voou algumas gotas de óleo no capô. Então eu tive que repintar o capô de novo. Vou mostrar no finalzinho do vídeo, vou mostrar para vocês o defeito que aconteceu e o que eu fiz, por que deu esse defeito. Agora eu estou fazendo lixamento aí, estou lixando com tocão, eu estou lixando na diagonal ele aí, o capô todo, para nivelar, né, se tiver algum defeitinho, para fazer todo o nivelamento. E depois que eu lixar ele todo aí com o tocão, eu vou passar aí um controle de lixamento e vim lixando ele com a Rokit 400 para tirar aí as marcas da lixa 320. Essa lixa que eu passei no tocão foi a 320. Outra dica importante, quando for trabalhar com o capô, é importante sempre escorar os cantos dele, não colocar uma cartola ali ou um suporte no meio dele ali, forçando a travessa para cima, que depois quando tira esse suporte, aparecem ondulações no capô também. Também eu protegi a quina ali para não desbastar do outro lado da quina. Essa quina é uma quina invertida, né? Então é muito comum a gente passar a lixar o meio do capô e acabar desbastando demais a beirada da quina do lado oposto. Assim tira o material todo, tira o primer ali e acaba atrapalhando o acabamento. Também na Rokit estou utilizando aí o disco interface também, para não ficar só o prato da Rokit, que é duro. Esse lixamento é só um refino, tá, gente? Para tirar a marca da lixa 320, aqueles ranhões fortes da 320, sai todos e fica um acabamento muito bom. No caso da tinta preta ali, é só lavar o capô, lixar os cantinhos com a lixa 600, que fica perfeito já o serviço. Agora eu vou colocar a fita crepe do outro lado para lixar o canto, para não lixar o meio do capô, para preservar o meio do capô. Então esse isolamento é importante para não estragar um pedaço ali do primer do capô. Então passou 600 ali no cantinho e lixou essa beirada aí, já está no ponto de pintura. Então eu coloquei no cavalete inclinado para frente, igual vocês estão vendo aí, para evitar cair cisco, para cair menos cisco. Vai cair cisco, mas vai ser menos quantidade. Aí eu vou aplicar aí, no caso, 4 camadas de preto ninja, tá? Esse carro é preto ninja, a cor original dele. Eu estou utilizando a pistola aí da Devil. Você pode notar que eu estou puxando o gatilho até o final ali, a regulagem está totalmente aberta. E a pressão ali é mais ou menos umas 25 libras de pressão. Eu isolei a parte interior do capô de novo, tá? Para evitar ali contaminação na parte interna, né? Porque não vou repintar o capô por dentro. Então essa é a primeira camada. Então as 4 camadas vão ser praticamente iguais, tá, gente? Porque o preto, qualquer tinta lisa, não tem necessidade ali de deixar o alumínio igual, né? Uniforme. No caso, o preto ele não tem essa necessidade. Preto, branco, tinta perolizada, muito difícil, muito raramente você tem que fazer um alinhamento ali do pérola. Geralmente, a aplicação de tinta lisa é mais tranquila. Então essa é a segunda camada. Vocês podem notar, e também a tinta ela cai com aspecto meio que brilhando também. E depois que ela seca, ela fica meio fosca. Ela não vai secar totalmente. A tinta poliéster tem características de secar 100% só depois da aplicação do verniz. O catalisador do verniz ele acaba interagindo com a tinta poliéster, fazendo que a tinta poliéster seque 100%. Mas ela vai perder o brilho, que isso quer dizer que o solvente saiu. Não que ela está seca, mas ela está sem solvente. O solvente ali, se você deixar ali envernizar sobre ele, pode causar desplacamento, pode causar perca de brilho. Então é importante deixar esse solvente sair antes de aplicar o verniz e antes de aplicar outras camadas, porque acaba você fazendo várias camadas consecutivas sem solvente sair, vai demorar mais tempo ainda para você poder aplicar o verniz, porque essas camadas vão reter o solvente ali também, então tem mais dificuldade de sair. Quando você aplica a camada, uma camada uniforme e aguarda ali de 5 a 10 minutos, o solvente sai tranquilamente. Acaba sendo mais rápido que você aplicar 4 camadas uma em cima da outra e esperar esse solvente sair vai demorar mais tempo do que guardar esse intervalo ou às vezes fica retido aí na parte do solvente ainda causando perca de brilho. Então aí agora eu estou pintando os cantinhos. Tá vendo a importância do isolamento na parte interna? Isso aí, mesmo que o capô é preto na parte interna,
mas fica pulverizado, né? Aquela pintura pulverizada estranha. Então agora é a terceira camada de tinta. Até aí estava correndo tudo certinho, tá, gente? Aplicação da tinta, tudo normal. Quando eu fui aplicar o verniz, quando eu apliquei a segunda camada de verniz, quando eu desconectei a pistola da mangueira, voou várias gotas de óleo no canto esquerdo aí do capô. E o que acontece? Eu apliquei... Quando essas gotas caíram no capô, eu fui lá fora da cabine. Fui esperar um intervalo aí de 10 minutos. Quando eu voltei na cabine, eu vi as crateras no capô. Eu falei, nossa, vou ter que resolver isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu apliquei ali mais 2 camadas de verniz bem forte, bem encharcado, para cobrir essas crateras por causa desse óleo que saiu. Só que a cratera acabou cobrindo, ela cobriu, só que ficou excesso de verniz. E esse excesso de verniz retém o solvente, o verniz seca a película externa dele, a parte interna do verniz não seca, demora mais tempo a secar, e isso acaba gerando microbolhas. Essas microbolhas elas acabam fazendo a textura do verniz ficar um pouco mais áspera, e quando você lixa, abre microfuros. E esses microfuros, quando você faz o polimento, ele enche de massa de polir e fica branco. Então a gente chama esse defeito de fervura. Existe fervura tanto no prime quanto no verniz e em tinta PU também. Então geralmente a fervura acontece por conta disso, ou você usar o solvente inadequado ou material em excesso sem guardar o intervalo correto. Foi o que eu fiz no capô, que eu apliquei verniz até cobrir o defeito e apareceu. Quando poli o capô fora do carro, antes de montar para o cliente ir na sombra, perfeito o capô, lisinho, lindo, o brilho maravilhoso, só que quando colocava no sol parecia que estava pulverizado de tinta branca, principalmente nesse lugar do capô onde aconteceu esse probleminha da bolha. Então o que eu fiz? Eu falei para o cliente, né, já era numa sexta-feira, para ele trazer o veículo de volta, para a gente repintar o capô, assim que eu arrumasse o compressor. Ou arrumasse o que eu tinha na oficina, ou comprasse outro. Aí no caso eu comprei outro e vou arrumar o meu. Até hoje está sem arrumar. Eu pedi o técnico para ir lá para fazer a manutenção desse compressor antigo. Ele não foi até a hora. Vou até entrar em contato com ele novamente para ele poder ir lá fazer essa manutenção. Então aí eu comecei a fazer a aplicação do verniz. Até aí estava tudo certinho, gente. Tudo seguindo os trâmites tranquilos aí da pintura. Primeira camada encharcada aí. A aplicação está normal, não está acelerada. E estava correndo tudo bem. O verniz está ficando muito legalzinho, muito bem alastrado. Verniz da Anjo, full, 2 partes por 1, estava com 15% de diluição. Vocês podem notar que caindo bonito, encharcado ali. Mas quando eu desconectei a mangueira, aconteceu esse defeito de cair essas gotas de óleo que saiu junto na mangueira. E formou uma quantidade significativa ali no soquete ali, né? E essa quantidade que espirrou no tanque, no capô aí, no cantinho aí, no lado esquerdo, no caso, no lado esquerdo do vídeo aí que vocês estão vendo aí. Essa parte inferior do capô aí. Então aí, resolvi no problema na hora a situação da cratera que abriu, mas acabou criando outro defeito que é a fervura. Agora, eu não estou me lembrando se foi na primeira camada que apareceu ou na segunda. Então, eu joguei verniz nos cantinhos, normal. Tá? Na segunda mão, é sempre importante aplicar o verniz no canto primeiro, para depois aplicar em tudo. Porque quando você aplica verniz no cantinho, pode acontecer de pulverizar o meio do capô. Então, eu vou fazer uma aplicação no verniz bem lisinho no cantinho. Os cantos é muito importante manter ele com acabamento bem lisinho. Então vou mostrar para vocês aí, o de compressor chegou. Eu comprei esse compressor aí de 30 pestas, 250 litros e motor 7.5 HP de força. Então eu tive também que comprar uma chave magnética para ele, comprar para o motor dele tem que ter uma chave magnética. Também tive que comprar a instalação elétrica toda e um disjuntor também para ele também. Então eu mandei instalar. Esse aí é o momento que a gente estava abrindo a embalagem para colocar lá no cantinho, lá onde que era uma compressor antigamente. Porque o meu primeiro compressor ficava naquele canto, e vou colocar esse no mesmo lugar.
e o que está estragado está em cima da cabine, em cima do escritório, aliás. Aí eu já aproveitei também, instalei os pezinhos, né, dele de borracha, amortecedor, né, que custou R$ 150 os pezinhos. Então eu gastei, em média, o compressor eu paguei 9 mil nele, mais a instalação e os pezinhos aí gastei uns 10.200 mais ou menos para colocar ele funcionando. Pensa no compressor pesado, mas ele é muito o legal dele é que ele carrega muito rápido. Ele demora ali cerca de 45 segundos a 50 segundos para carregar, então é muito rápido. Barulhento, muito barulhento, mas ele carrega muito rápido. Valeu a pena o investimento, então eu pedi o cliente para trazer o capô de volta. Estou mostrando para vocês aí. Tá vendo aí como que ficou a aventura? Lisinho, extremamente liso, só que ficou cheio de furinhos, ó. Cada pontinho desse aí é um micro furo. Tá vendo aí, ó? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir com a Rokit, vou passar a Rokit 400 nele todo de novo para repintar. Você vê, é muito furinho, tá? É muito furinho um pertinho do outro. Então eu vou passar a Rokit 400 nele todo, limpar toda o pó que eu fizer ali, depois passar umas 600 limpando o restante do pó, os cantos, e isolar por dentro de novo e pintar. Aí eu fiz, tá bem próximo aí a câmera, gente, é um zoom bem forte. Queria mostrar para vocês assim como que funciona a fervura, tá vendo? É um monte de furinhos. Aí essa massa entra dentro do furinho e fica aí com esse aspecto parecendo um pulverizado. Então agora eu vou iniciar o procedimento de preparação. Aí de longe é mais difícil de ver, tá vendo? E no sol, geralmente consegue chegar bem isso aí no sol, tá vendo aí? Eu filmando assim, na distância normal, você nem enxerga direito. No sol parece que tá um pulverizado. Agora eu vou passar a 400, eu utilizei a rotorbital, tá? Para fazer esse lixamento. O compressor, ele estava lá no canto ali, mas eu estava evitando utilizar a Rokit nele por enquanto. Estava no processo de instalação dele ainda. Então agora estou passando ele também com o disco interface. Vou tirar totalmente o brilho dele, tá? Não há necessidade de tirar esse material todo, né? É só lixar ali. A tinta poliéster em si, ela consegue cobrir aqueles furos, que são bem pequenos. Agora, dependendo do tamanho da fervura, tem que ser aplicado... O ideal é lixar até tirar totalmente a fervura, quando ela é maior que essa aí. Você tira o material todo e refaz de novo. Mas nesse caso é muito pequenininho. Tem casos também que a gente pode fazer a aplicação da massa poliéster fina naquela região, lixar e repintar, né? Mas o recomendado é, se for grande, melhor remover tudo. Então lixei isso, vocês podem notar, o capô ficou 100% fosco. Tirei todo o excesso de pó dele, tirei o pó todo, deixei 100% limpo. Agora eu vou fazer a limpeza dele aí, vou passando a própria mão ali, passa a mão no capô, passa a mão no pano, para tirar qualquer resíduo soprando, tá? Funciona, tá, gente? Isso aí é método antigo de pintura. Se você não tem pega-pó, você pode fazer desse jeito aí, que ajuda muito. Que vai tirar aí qualquer tipo de resíduo aí, de cis, qualquer coisa. Ali você passa a mão, você sente na mão ali que tem alguma sujeirinha, você passa no pano, deixa a mão um pouco úmida, né? O pano tá um pouco úmido ali, sua mão serve de pega-pó, vamos dizer assim, né? A mão tem que estar limpa também, tá, gente? Não pode ter óleo, qualquer resíduo, a mão tem que estar bem lavadinha, bem limpinha. Se sua mão soa muito, você não pode nem fazer isso. No caso, minha mão não soa tanto, mas tem pessoas que a mão fica pingando suor assim, se fizer um tender isso aí, é um veneno para pintura. Então, se você tem uma mão que soa muito, não faz isso não, que vai trazer problema. Então eu vou aplicar aí 2 camadas de tinta só, tá? Não vai ser muita camada de tinta. E depois aplicar 2 camadas de verniz novamente. Vou mostrar para vocês aí depois o polimento, como que ficou o capô. Aí ficou perfeito, sem buraquinho nenhum. Aí já é o verniz, tá? Uma camada. E agora daqui a pouco mais uma camada. Olha como já cai brilhando, cai com um brilho bacana. Agora a segunda camada de verniz. Vou utilizar a lanterna para ajudar, para fazer uma aplicação bem uniforme. Sempre cuidado ali com os cantinhos, para ficar bem lisinho. Agora eu estou aplicando o verniz. Aí eu vacilei, poderia ter feito os cantos primeiro, que corria menos risco de pulverizar o meio do capô, mas acabei fazendo assim, mas também funciona, tá? Evitar fazer assim, mas funciona.
Então aí o capô já polido, agora ele está perfeito o brilho, está 100% liso, sem nenhuma fervura, sem contaminação de alumínio, pérola. Então, como ficou? Ficou um espelho. Vou mostrar também no carro como que ficou. Então, vocês podem ver aí ó, que o verniz ele ficou bem lisinho mesmo. Eu vou mostrar no carro e o vídeo está chegando ao final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Peço a vocês que compartilhem aí e comentem, porque isso ajuda o canal a continuar a crescer. E se inscrever para quem não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Forte abraço a todos aí. Vou mostrar o carro, o capô no local aí e o vídeo vai chegando ao final. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.